Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia, enfim, coisas do nosso cotidiano que podem afetar não apenas a nossa vida nesse presente momento, como também o nosso destino final. São assuntos importantes que eu trago para você. Os obstáculos que a vida nos apresenta, obstáculos que Deus permite que venham ao nosso encontro, muitas vezes dificultando o nosso acesso àquele objeto do nosso desejo, à bênção que tanto almejamos. Vou falar sobre esses obstáculos hoje e como superá-los. Mas antes de entrar no assunto, como eu disse, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações. Sempre posto um vídeo novo, inédito, sobre a Bíblia Sagrada, comentando a Bíblia desde o Gênesis, só vamos parar no Apocalipse. Mesmo que você pegar o curso agora, você não está perdendo nada. Por quê? Porque todas as aulas anteriores estarão ali elencadas na plataforma. Você não vai perder nenhuma. E o conteúdo que você vai obter nesse curso, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, é o mesmo conteúdo que é dado numa faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, num curso de bacharelado, e com o conforto de não precisar sair da sua casa, ou quem sabe assistir a aula enquanto está indo no metrô para o trabalho, ou no trânsito ali, só cuidado para não bater o carro, você pode ir ouvindo a aula. E de quebra, além de estar recebendo muito conhecimento da Bíblia Sagrada, você também está ajudando na construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então, já são mais de 30 mil alunos, mas eu ainda espero você. Além disso, eu tenho um outro convite, que é a história do povo de Deus. Eu quero convidar você a experimentar a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó de uma maneira que você ainda não viu. Eu visitei os lugares por onde os patriarcas passaram, eu tirei lições espirituais de cada um deles, mostrei o local, fiz reflexões, ou seja, tem muita coisa para você. Então vou deixar aqui no descritor desse vídeo 2 links para que você possa se inscrever hoje mesmo no curso A Bíblia Comentada e também na História do Povo de Deus. E eu aguardo você para ser o meu companheiro de jornada neste estudo, nesse mergulho cada vez mais profundo acerca da Bíblia Sagrada. Gostaria de ler com vocês aqui Mateus capítulo 15, versículos 21 em diante. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Se você olhar, como eu disse, cerca de 80% da Bíblia, 70% a 80%, são informações de ordem geográfica, cultural, idiomática, e nós simplesmente negligenciamos esses 80% de informações e ficamos apenas com aqueles 20% que são de fato doutrina essa que seria melhor compreendida se levássemos em conta os 80% que a maioria das pessoas negligenciam na hora de ler a Bíblia. Então é importante fazermos perguntas ao texto. Afinal de contas, se a informação está ali, se o Espírito Santo quis que o autor sagrado colocasse aquilo no texto, é porque alguma relevância tem. Então, por que Jesus saiu dali, partiu dali, indo para a região de Tiro e Sidom? Veja bem, Jesus estava na Galileia e ele sempre entrava em confronto com os fariseus, com os saduceus, quando aqueles vinham de Jerusalém do templo. Também quando Jesus ia a Jerusalém, ele tinha conflito com esses homens. E os próprios apóstolos de Jesus, por serem judeus, eram também pessoas que tinham no seu assim know-how cultural, vamos dizer assim, uma certa ojeriza a pessoas estrangeiras. E a discussão que Mateus coloca imediatamente antes dessa passagem aqui é sobre a tradição dos anciãos concernente e, de maneira especial, à questão de purificação, tá certo? O lavar das mãos, o purificar-se, o estar completamente afastado de tudo que é moralmente ruim ou espiritualmente impuro, digamos assim. E Jesus saiu daquela região e foi para os lados de Tiro e Sidom. Se você olhar no mapa, Tiro e Sidom são atualmente o Líbano, que aliás nos dias de hoje é inimigo de Israel, não tem relações diplomáticas com Israel. Quando eu fui ao Líbano, me chamou a atenção que o mapa, eu tenho esse mapa guardado lá em casa, o mapa do Líbano, quando você abria na parte sul, onde fica Israel, o mapa libanês diz assim, Palestina invadida. Eles não chamam o país do sul de Israel, e sim de Palestina invadida. Só para você ter uma noção de quanto o Líbano
é inimigo de Israel até os dias de hoje. O Hezbollah está sempre lutando contra a Mossad, esse tipo de coisa assim. E nos tempos da Bíblia não era diferente. A região de Tiro e Sidom era a região dos fenícios. E Jesus foi justamente para uma região pagã. O deus Baal era muito adorado ali na região dos fenícios, no atual Líbano. Então Jesus foi para aquela região. E a gente pergunta por quê? Porque ele saiu do conforto espiritual e religioso da Galileia, onde estavam seus pares, para levar os discípulos para um lugar assim tão hostil à religião judaica, tão oposto àquilo que todos tinham como norma de conduta, imoralidade e espiritualidade. E enquanto ele foi para aquela região, eis que uma mulher cananeia que vinha daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o Evangelho de Marcos chama essa mulher de Ciro Fenícia. Ciro Fenícia. A gente pode ler aqui Marcos capítulo 7, versículo 24. Diz assim, olha: levantando-se Jesus dali, partiu e foi para a região de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Então aqui, nessa passagem, o tradutor até colocou a mulher Ciro-Fenícia. Marcos apenas dá a indicação que ela veio das regiões de Tiro e Sidom, e o tradutor colocou a mulher Ciro-Fenícia. Mas em Mateus o título é a mulher cananeia. E é Mateus, de fato, que chama aquela mulher de cananeia ou cananita. Esse me chama a atenção porque cananeu não era mais um jargão, um título usado na época de Jesus. Isto era mais típico do Antigo Testamento. E era um título pejorativo. No Antigo Testamento, todos os que moravam em Canaã eram chamados de cananeus. E por serem inimigos dos hebreus, acabaram se tornando, com o passar do tempo, símbolo máximo de hostes do mal que atacam o povo de Deus, as verdades de Deus. Nos tempos do Novo Testamento, já não se usava mais a nomenclatura cananita. O correto seria aquela que aparece no título do Evangelho de Marcos, Ciro Fenício. Mas Mateus chama aquela mulher de cananeia. Talvez para mostrar que ela era o emblema de tudo o que um judeu religioso detestava, tudo o que um judeu religioso afastaria de si. Pois bem, aquela mulher tinha uma barreira. Na verdade, várias barreiras. Vamos ver quais eram as primeiras barreiras que ela enfrentou? Eu acho que a primeira barreira que ela enfrentou foi o motivo pelo qual ela foi até Jesus. Porque a Bíblia diz, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa era a primeira barreira. Ter uma filha endemoniada. A mulher estava sozinha. Aqui eu já aprendo duas coisas do texto. Certamente ela não tinha marido, talvez o marido houvesse morrido ou houvesse abandonado aquela mulher. Ela não tinha marido, porque na cultura do Antigo Oriente Médio, numa situação dessa, era para o marido, o chefe da casa, ir buscar Jesus. Eu sei que você pode achar isso um tanto patriarcal demais, machista demais, até misógino, mas lembre-se que essa era a cultura da época. O homem era o chefe da família, o pater familias, como diziam os romanos. Então era para o homem vir. A ausência do homem no texto e o fato de dizer uma mulher, assim sem identificar o nome dela, dá a entender que era uma mulher viúva ou abandonada, uma mulher sem marido. E o grande obstáculo que ela tinha, além de não ter marido, era ter uma filha endemoniada. Quem iria ficar com essa mulher enquanto ela ia pedir socorro? Se você tem uma pessoa enferma em sua casa, com febre, com tosse, com qualquer, até uma doença infecto-contagiosa, você consegue um enfermeiro, alguém para ficar com ele. Agora, uma menina endemoniada, quem ia querer ficar com aquela menina? Ela teve que talvez trancar a menina dentro de casa e correndo o risco de, ao voltar, a menina ter destruído a casa e talvez até ter colocado fim em sua própria vida. O primeiro obstáculo, o próprio problema dela. Segundo obstáculo, ela era mulher.
Eu já acabei de falar com vocês aqui das dificuldades naquele tempo de uma mulher poder em público pedir algo para um homem desconhecido. Terceiro, além de ter uma filha endemoniada, além de ser mulher numa cultura patriarcal, ela era estrangeira. Se ela fosse romana, menos mal. Se ela fosse grega, menos mal. Mas ela era, no linguajar de Mateus, cananeia, quer dizer, uma mulher que fazia parte dos inimigos de Israel, daqueles que Israel odiava. E ela veio clamando. Aí o verso 23 diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Olha o quarto obstáculo. O silêncio de Jesus. Primeiro obstáculo, a própria filha endemoniada, não tinha com quem deixar. Segundo, ela ser mulher. Terceiro, ser cananeia. Quarto, o silêncio de Jesus. Imagine se você vai pedir ajuda para um homem que você acredita ser um representante de Deus e ele simplesmente lhe dá as costas, não responde à sua demanda. Esse é um grande obstáculo para muitas pessoas que estão nesse momento, que estão assistindo esse vídeo, quando elas oram a Deus, mas aparentemente parece que o céu fechou para balanço, parece que não tem ninguém lá em cima se importando com você. Você fala, fala, fala e parece que a sua oração fica ecoando no teto e voltando. Por que Deus parece tantas vezes silencioso? Aí o verso 22 continua dizendo: Então os discípulos de Jesus, aproximando-se, disseram: Senhor, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Quinto obstáculo. Pasmem. Ironia das ironias. O quinto obstáculo eram os próprios discípulos de Jesus. Imagine, você tem uma filha endemoniada, você é mulher numa cultura patriarcal, você é cananita ou cananeia no meio de judeus que te odeiam, você enfrenta o silêncio daquele que você pensava que ia te dar o amor, e você ainda enfrenta o preconceito dos próprios discípulos dele. Eu conheço muitas pessoas que não vão mais à igreja e falam: eu não quero ir para lá porque eu me decepcionei muito. O dia que eu estava lá, o pastor me tratou mal, o diácono da igreja, o cooperador, o ancião, o presbítero não me tratou bem, eu não quero saber daquele lugar mais. Eu sempre costumo dizer que nós temos uma tendência, sabe, uma espécie de síndrome de Estocolmo às avessas, onde nós parecemos nos apaixonar por aquele que nos machuca. Eu vou falar de maneira bem clara e você vai entender. 1000 pessoas lhe fazem o bem, você esquece. Uma pessoa lhe faz o mal, você fica tanto com ela na cabeça que tem que ir para o psicólogo para curar você do trauma que a memória dessa pessoa sempre insiste em apresentar à sua mente. Por que nós somos assim? Eu estou procurando, cada dia na minha vida, dar mais atenção a quem de direito. É lógico, a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Eu oro por quem me persegue, mas eu não posso permitir que eu me apaixone por quem me persegue. Eu tenho que amá-lo, não ser necessariamente apaixonado por ele. Gostar e amar não são sinônimos perfeitos. Você pode falar: que é isso, Rodrigo? Como é que você pode amar alguém sem gostar dela? Eu provo a você que amar e gostar não são sinônimos perfeitos. Esses dias eu fiz um movimento na internet para ajudar pessoas que ficaram desabrigadas por causa do terremoto que aconteceu aqui pertinho, na Turquia e na Síria. E agora, há poucos dias, eu fiz outro movimento na internet para ajudar pessoas que foram vítimas dos deslizamentos de terra que houve no Brasil, que eu fiquei sabendo aqui no Oriente Médio, que houve uma tragédia aí no Brasil também, se não me engano, em São Sebastião. Eu também fiz, os dois movimentos eu fiz junto com a ADRA Internacional e a ADRA Brasil. Por que eu fiz esse movimento? Porque eu amo esses meus irmãos que estão precisando agora do nosso apoio. Então, se Deus me deu muitas pessoas que, para a honra e glória dele, me seguem nas redes sociais, por que eu não posso usar essa rede social para o bem? Então não foi para aparecer, não foi para ser o bonitinho, eu fiz isso porque eu amo esses irmãos que sofreram, seja pelo terremoto, seja pela tragédia no Brasil. Agora, em ambos os casos, eu não conheço o nome de nenhum dos que foram vitimados pelo terremoto ou pelos deslizamentos. Eu não sei o nome deles. Eu não sei o nome, não sei como é o rosto. Então não posso falar que eu gosto deles. Porque para gostar de alguma coisa, você tem que conhecer aquela coisa. Para gostar de uma pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa.